Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Opa, tem bastante cachorro aí. Bom, vamos para mais uma aula nossa aí, né? Espero que todos estejam bem aí, falando novamente, né? Hoje nós vamos começar a sessão 4, né? A unidade 4. Já vamos aí na 4.1, né? Que é Fundamentos da Metodologia de PCO e as ferramentas, né? Pois bem. Kelvin, você está muito quieto, Kelvin. Você está ligando o celular e está desaparecendo? O que está acontecendo com você aí, Kelvin? Ele... Nada, professor, ressaca de segunda-feira, né? Ressaca, você não era assim? Quer dizer, ressaca de coronavírus. Ressaca de coronavírus, cara. Como é? Tá brincadeira aí. Na verdade é assim, eu escutei uma palavra ontem que é bem nítido aí dentro do coronavírus, né? Nós temos que valorizar muito mais por menos. Porque com o coronavírus nós estamos perdendo o quê? Dinheiro. Mas vivendo mais com menos. Entendeu? Valorizar as pessoas. Porque o distanciamento faz nós sentirmos muita saudade, enfim. Algumas coisas, Pode falar. Professor, então, o problema é que é o seguinte, né? O que adianta meia dúzia fazer e o resto fazer festinha? Aí não dá. Eu tenho um vizinho que fez churrasco no final de semana. Ontem eu vi a cara, eu vi lá o churrasco lá rolando. Eita, nós. Então, aí não dá, desse jeito não dá, né? A tendência é piorar mais ainda se continuar assim. Para eles, não para nós. Estão falando agora aí que vão esticar. Então, estão falando aí que vão colocar feriado aí de 6 dias. Mas em São Paulo, na cidade de São Paulo, entendeu? Na cidade de São Paulo. Para aumentar o isolamento, mas não sei se vai funcionar, né? Eu li essa matéria hoje. O prefeito de São Paulo está querendo decretar um feriado de 6 dias em São Paulo. Agora, o governador está querendo que o feriado, que é da programação de São Paulo lá, que é em julho, ele está querendo jogar para agora, entendeu? Então, ele vai tentar passar isso na Câmara para que venha para segunda-feira. Enfim, os caras estão mexendo em tudo para tentar forçar as pessoas em casa, as pessoas não estão entendendo isso. Bom, vamos lá, vai. Vamos terminar nossa missão aqui. Seja bem-vindo novamente. Já tem uma galerinha boa aí, estou feliz. Porque quando eu olhei aqui 774, não tinha ninguém, me bateu o desespero. Será que eu mudei o meu código? Será que o código de acesso está certo? Aí começou. Opa, melhorou. Vamos embora. Pois bem, vamos para a unidade 4. Pesquisa de clima organizacional. Essa unidade de ensino encerra nossos estudos sobre gestão de pessoas. Trata-se de uma área ampla que envolve vários elementos que estão se relacionando. Para concluir, vamos falar sobre o clima organizacional e a forma de identificá-lo. É interessante porque eu lendo bastante essa unidade hoje, fez eu ter algumas reflexões sobre as empresas que eu passei, olhando para algumas empresas no mercado. Eu tenho certeza que vocês, durante a aula, vão se identificar com algumas empresas que vocês já trabalharam ou trabalham. Tá? É interessante as colocações, um olhar muito mais técnico. Então, é interessante esse clima organizacional. Vamos lá. Antes de nós começarmos na sessão 4.1, vamos falar um pouquinho o que vai ser falado na unidade 4. A percepção do colaborador sobre o ambiente organizacional influencia seu desempenho e sua dedicação.
O clima organizacional, de acordo com Luz, reflete a atmosfera psicológica que envolve empresa e funcionários. Existem formas de se identificar a percepção do colaborador sobre a empresa e o seu trabalho. É uma maneira eficaz de fazer isso e por meio de aplicação de uma ferramenta de pesquisa. Trata-se da pesquisa de clima organizacional, que compreende o desenvolvimento de questões que serão analisadas e respondidas pelo colaborador. Após a obtenção da resposta, faz-se a tabulação delas e, com o apoio de dados estatísticos, chega-se a informações relevantes a respeito da percepção dos colaboradores. A elaboração de gráficos e relatórios auxiliam na compreensão das informações obtidas e, em especial, possibilitam ações que precisam ser colocadas em prática, de forma que a melhoria contínua no trabalho e a da organização sejam alcançadas. De modo geral, com a implantação de ações com base nos resultados da PCO, a satisfação dos colaboradores também tende a aumentar, criando desta forma um ciclo virtuoso. Competências gerais: conhecer a estrutura e o processo de agregar pessoas nas organizações. Competências técnicas: conhecer técnicas para a elaboração de pesquisas de clima organizacional. E qual é o objetivo? Conhecer os conceitos de motivação e satisfação de trabalho. Compreender o que é clima organizacional e como identificá-lo. Compreender o que é pesquisa de clima organizacional. Aprender a elaborar uma pesquisa de clima organizacional e conhecer modelos de relatórios de resultados e planos de ação. Ou seja, é bastante coisa que nós iremos ver na unidade 4. E para fechar com chave de ouro. Na seção 4.1, que é Fundamentos da Metodologia da PCO e as ferramentas do PCO. Pois bem, conhecer a percepção dos colaboradores acerca do ambiente de trabalho sugere uma boa tática para o alcance de importantes estratégias organizacionais. A estrutura da organização pode ter efeitos muito significativos sobre seus integrantes e fica inviável determinar o que leva à satisfação de cada um. Para melhor compreensão do conceito de satisfação organizacional, faz necessário entender os fatores que influenciam. Quem já trabalhou numa empresa que você levantava de manhã e se tinha prazer de estar lá, de levantar, ir até ela e trabalhar lá? Não somente as pessoas, mas o que você fazia, como você fazia, o trajeto até chegar à empresa, ou seja, tudo colaborava. Isso faz parte de um clima organizacional. Dentro da empresa, o clima é muito bom, tudo isso faz bem para a pessoa e, consequentemente, a sua volta. E isso faz o desenrolar dos seus trabalhos ser muito melhor. Entenda o seguinte: quem é que gosta de trabalhar tenso constantemente? Ninguém. Um dos fatores é a cultura organizacional, que reúne políticas internas, crenças, valores éticos e morais que influencia o comportamento organizacional, tornando o clima mais positivo ou negativo. Outro aspecto é considerar diz respeito à motivação. Uma das abordagens mais difundidas sobre motivação foi criado por Abraham Maslow nos anos de 1940, chamada por ele de teoria da motivação humana. Nessa abordagem, Maslow destaca uma hierarquia de necessidades que devem ser satisfeitas
para a completa realização do ser humano. As necessidades são dispostas da seguinte ordem. Já estão aí, mas é interessante você olhar aqui a hierarquia das necessidades de acordo com os Maslow. Olha que interessante. No topo da pirâmide, temos a realização pessoal. Pois bem, moralidade, criatividade, espontaneidade, soluções de problemas, ausência de preconceitos e aceitação de fatos. Nós temos seis itens, sub-itens aí, vamos dizer assim, né? E é bastante, porque é realização pessoal. E estima, autoestima, confiança, conquistas, respeito dos outros, respeito aos outros. Ou seja, nós temos 5 que trabalhamos no contexto de estima. É fácil? Não. Mas olha aqui como que está abrindo cada vez mais. Amor e relacionamento. Amizade, família e intimidade sexual. 3. Faz parte do nosso dia a dia. Segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Nós temos 7 sub-itens de segurança. E fisiologia, que é respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Pois bem, o que é a homeostase? Podemos resumir um mecanismo de regulação do corpo, estando bem com o seu corpo, entendeu? Ou seja, tudo tranquilo. O conjunto disso, tá? Nada mais é uma necessidade, é uma hierarquia que você tem. Todo o contexto. A realização de tudo isso é muito difícil, mas você tem que definir prioridades. Segundo Maslow, para que ocorra a satisfação, as necessidades devem ser alcançadas uma após a outra. De acordo com o autor aqui, se alguém quiser ler aqui, acho que pode ler aí, tá? Bom, de acordo com o autor, a motivação está associada ao conceito de fluxo. Este conceito surgiu quando o autor identificou características semelhantes em entrevistas com pessoas que pareciam aproveitar muito a vida, fossem em suas atividades profissionais ou em suas atividades de lazer. Identificou essas características em músicos, artistas, cirurgiões e empresários. Ou seja, aproveitar a vida mesmo estando trabalhando. Isso é para poucos. Eu acho que é um contexto que faz uma relação do bem-estar e aí você tem uma realização profissional. E uma coisa está linkada à outra. Todas as pessoas descreviam sensações semelhantes quando imersas em uma tarefa que gostavam de realizar e que desempenhavam bem. Foi esse sentimento que o autor chamou de fluxo. O autor analisou casos de pessoas de sucesso e concluiu que o fluxo sempre acontecia quando o desafio proposto por determinada atividade era compatível com as aptidões do indivíduo. A tarefa não era só exequível, mas também ampliava sua capacidade e demandava concentração absoluta. Só o equilíbrio razoável entre habilidade e dificuldade levava o indivíduo ao fluxo. Percebe que eu tenho uma coisa comigo. Parece uma coisa... Muitos gostam de estudar, mas muitos também não gostam de estudar. Eu, particularmente, gosto. E principalmente quando eu tenho uma demanda por concentração absoluta. E quando eu começo, no início talvez tenha uma dificuldade, mas quando eu consigo
me concentrar e começo a ampliar o horizonte de conhecimento, e esse horizonte de conhecimento começa, é como se estivesse abrindo o meu sorriso, tá? Isso faz me cativar cada vez mais de abraçar todo esse conhecimento ou esse desafio que está sendo colocado para mim. Isso eu acho que muitas pessoas devem ter esse conceito. Pode-se afirmar, então, que o indivíduo está em fluxos ou muito satisfeito quando os desafios propostos estão coerentes com as habilidades de que dispõe para realizá-los. O ambiente profissional e o trabalho desenvolvido atende, em grande parte, à necessidade de satisfação por parte do indivíduo, seja pela possibilidade de resolver as questões relacionadas a necessidades expostas por Maslow, ou pela capacidade de se colocar em fluxo por meio da busca pelo equilíbrio entre capacidades e desafios. Quem é que não gosta aqui de ser desafiado? Nós estamos com alguns alunos aí, bastante aí. Vocês não gostam de ser desafiados? De uma maneira profissional? Também não é para tanto, né, professor? Eu acho que eu gosto de ser desafiado. Desafios, às vezes, talvez no início você tenha um estresse, mas depois, quando você vai abrindo e você vai superando o desafio, e devido à sua dedicação, empenho, e as coisas estão acontecendo melhor do que você esperava, ou melhor até do que os outros esperavam de você, isso é gratificante. E talvez aí você comece a colher alguns frutos profissionais. Tá? Então, ser desafiado é bastante. Eu não falo que é bastante importante, mas eu falo que é muito importante e faz bem para um bom profissional. Me entenderam? Certo, Patrícia? Pois bem, vamos lá. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que é clima e cultura organizacional, tá? Olá pessoal, eu sou a Isabela Fulbino de Human Intelligence aqui da Solids e hoje nós vamos conversar um pouco sobre clima e cultura. Todos estão ouvindo o áudio? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Opa, obrigado pelo retorno. A cultura é um dos elementos mais importantes de uma empresa. Segundo Peter Drucker, um grande, famoso guru da administração, a cultura devora a estratégia todos os dias no café da manhã. E o que isso quer dizer? Isso mostra pra gente que se a gente não tem pessoas dentro da nossa organização com pensamento estratégico, com uma visão estratégica, ou seja, se a nossa liderança, os nossos colaboradores não têm, de fato, esse panorama da importância da cultura, a gente realmente não consegue andar para lugar nenhum. A nossa direção fica ali sem um norte. Por isso é muito importante que a gente entenda a nossa cultura e saiba guiá-la para a origem certa, para onde a gente realmente quer que ela chegue. Ter missões e visões muito bem estruturadas e, claro, bem difundidas, são dois fatores muito importantes para que a gente tenha sucesso quando se fala de cultura organizacional. Grandes exemplos de empresas que trabalham fortemente pelas culturas que elas têm são a Ambev, a Toyota e a própria Amazon. Essas três empresas são mundialmente conhecidas, principalmente pela cultura que cada uma delas tem. Quando todo mundo que trabalha dentro de uma empresa conhece e difunde aquela cultura, a gente tem um resultado que ele é muito mais amplo. As pessoas trabalham todas
para o mesmo norte. Já quando nós pensamos em clima, a gente pode traduzir um pouco disso como sendo a forma com que os colaboradores percebem quase que a atmosfera, como que está literalmente o clima do lugar em que eles estão trabalhando. Então é algo não tão direto assim e não tão robusto quanto a cultura, mas que é um braço. O clima ele faz parte da cultura organizacional. Ele é como se fosse um indicador mais imediato para a gente de como que está a nossa empresa ali naquele momento. Quando está um pouco mais quente, um pouco mais frio, nós sentimos essa mudança, literalmente falando, na temperatura. É a mesma coisa com o clima organizacional. Os nossos colaboradores percebem quando o clima está muito positivo, muito agradável e também quando ele não está muito legal. Essa transição do clima, que pode causar na gente essa atmosfera, essa sensação positiva e negativa, ela reflete na empresa como um todo e ela pode ir além. Ela pode atingir todos os nossos stakeholders, inclusive os clientes. Muitas empresas têm muitas práticas onde os clientes visitam a própria empresa. E aí imaginem vocês, se um cliente visita uma empresa cuja atmosfera, ou seja, cujo clima não está muito legal, aquilo pode soar negativamente, vai haver um impacto negativo para aquele cliente. Porque literalmente, como a gente falou e deu o exemplo do clima frio e quente, os clientes sentem aquela atmosfera. Então, se está todo mundo respirando coisas boas e, consequentemente, as pessoas estão motivadas e podem produzir mais, a gente pode chegar num impacto tão grande que pode atingir até mesmo os nossos clientes. É muito importante ressaltar, pessoal, que o clima ele é construído todos os dias pelas relações diárias. Isso reforça ainda mais o porquê que cada colaborador tem uma fundamental importância na hora dessa construção. Por isso, assim como a cultura, quando a gente pensa em trabalhar o clima da nossa empresa, a gente tem que pensar em trabalhar colaborador por colaborador. Uma das formas de se medir o clima é pelo turnover, velho conhecido do RH, e também pelo absenteísmo. Quando uma pessoa não se sente muito motivada, quando o ambiente de trabalho não está favorável para ela, ela tende a faltar mais, a chegar mais atrasada e, consequentemente, ela tende a sair daquela empresa também. Quando a gente pensa em trabalhar em algum lugar, naturalmente a gente pensa em ter prazer trabalhando naquele lugar. E ser um lugar agradável, um lugar motivador. E quando o clima não está legal, esses dois indicadores eles podem pesar muito no bolso da RH. Por fim, sempre que a gente faz uma correlação entre clima e cultura, percebemos que qualquer mudança a longo prazo que a gente quer gerar na cultura organizacional, a gente tem que impactar o nosso clima. É através de pequenas mudanças no clima e rotineiras mudanças no clima que a gente consegue sim a longo prazo atingir a nossa cultura organizacional. Vale ressaltar, pessoal, que a construção de uma cultura e de um clima, ela não é responsabilidade só do RH. Ela é uma missão da empresa inteira. Então isso é muito importante que todo mundo saiba. E se você quer conhecer uma plataforma completa de RH com People Analytics e gestão comportamental, entra no nosso site e acessa no link que está aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima! E aí, pessoal? O que vocês têm a acrescentar em relação ao vídeo? Gostaram? Legal, legal, professor. Ótimo. Ainda bem que vocês gostaram. Mas que vocês têm alguma coisa a comentarem aí? Alguma coisa? Que eu acho que eu até fiz umas anotações aqui que é interessante de termômetro, quando ela falou de termômetro. Vocês perceberam quando ela falou de termômetro? Ela diz de termômetro para saber de como está o clima organizacional. É interessante essa colocação que ela falou e ter essa percepção. E ela falou 2 itens que demonstram a percepção do clima organizacional. Quais são? Ô, louco, saiu assistir? Ela falou muito bem isso e até resumir, falou de cada um deles. O turnover e o absenteísmo não são indicadores de descontentamento por parte dos colaboradores? Ela falou isso. Ela falou bastante coisa interessante, mas o que me destacou bastante foi isso. Porque uma empresa que tem muito turnover, ou seja, muita rotatividade de pessoas, as pessoas pedindo demissão, entrando pessoas pedindo demissão, ou seja, muita rotatividade de pessoas, o clima organizacional é tenso, é pesado. Tá?
Depois ela falou sobre absenteísmo. O que é o absenteísmo? Já deve ter já ouvido falar em ADM, comercial, logística, recursos humanos. O que é absenteísmo, gente? É as faltas, Não. professor? O que é, André? As faltas? É as faltas, isso. As pessoas que faltam bastante, começam a chegar atrasado, começam a sair mais cedo, começa a ter uma sensação de não muito compromisso com as atividades profissionais da empresa. Começam a ficar muito mais desligados. Porque quando você está muito comprometido com a empresa, você falta pouco ou não falta e evita sair mais cedo ou chegar atrasado. Quando você tem absenteísmo, você começa a ter o que é? É tipo uma doença que eles se falam no meio médico, né? É uma doença psicológica da empresa, tá? O descontentamento com o seu trabalho junto àquela empresa, tá? Você está indo para trabalhar, está indo lá justamente pelo quê? Não por gostar, mas pelo lado financeiro, tá? Então, me chamou bastante a atenção quando ela falou isso, dito novo e absenteísmo. É uma maneira de você identificar o clima organizacional dentro de uma empresa, tá? E isso acontece bastante. E ela citou um exemplo da Amazon, da Ambev e de mais uma empresa que eu não lembro agora. Mas a Ambev, tá? A Ambev... Toyota, professor. Obrigado, Josiane. Toyota, falou dessas 3 empresas. Mas o destaque de cada uma que tem. Mas não sei se vocês sabem, mas a Ambev tinha um clima organizacional extremamente tenso, tá? Tive colegas que trabalharam lá e acompanhei a demanda por trabalho lá, a cobrança era extremamente estafante, pesada, era trabalhar de muito. Entretanto, você tinha um retorno financeiro. Lá tinha muito o lance de trabalhar por objetivo. Mas para você ter esse bônus que é através do objetivo, você se desgastava demais. Então, a tensão lá era bastante pesado. Talvez eles identificaram isso através de alguns indicadores que estavam chegando nesse nível e mudaram a maneira da empresa cobrar seus funcionários, seus colaboradores, né? E mesmo assim manter a empresa num patamar alto, tá? Ou seja, são maneiras e maneiras. É interessante quando você começa a entrar em clima organizacional, começa a identificar algumas diferenças. Outra coisa que foi falado no vídeo foi a identificação do clima, tá? Dentro de uma empresa. O quente, tá quente e tá frio, tá? Ou seja, se você entra num ambiente e está frio, você percebe. Você entra num ambiente e está bastante quente, você percebe. É a mesma coisa quando você entra num departamento, num local dentro de uma empresa e está bastante tenso. O clima está pesado. Você percebe isso. O clima está muito leve. As pessoas estão sorrindo, estão trabalhando, está leve. Você percebe isso, você consegue identificar isso, tá? E é muito importante dentro de uma companhia. Eu confesso para vocês que o clima organizacional, em determinados momentos, tem que ser tenso. Por que tem que ser tenso? Porque não pode só ser de sorrisos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre sorrindo, de estar sempre me comunicando, mas eu gosto também de estar concentrado. Porque quando você está muito mais concentrado, compenetrado nas suas atividades, você tende o quê? A errar menos. Então, às vezes, dentro de uma empresa, tem que ter um momento de seriedade. Eu falo por de uma empresa grande que eu trabalhei, e tinha uma cobrança muito pesada. Mas tinha picos de cobrança, que a gente já sabia que era final do mês e começo de mês. Meio do mês era um momento de relaxar. Ponto legal do final do mês. Era 2 dias que a gente ficava praticamente quase 100% da equipe. Se não era quase, era 100% da equipe ficava. E outros departamentos também. Porque não era somente um departamento que ficava praticamente vários departamentos, porque eram fechamentos.
tá? De relatórios, fechamentos de vendas, tá? Fechamento de contas contábeis, várias situações. E aí se pedia muita pizzas, e aí quando era 9, 10 horas da noite, estava todo mundo trabalhando, ia até meia-noite, às vezes até a 1, ficava ali todo mundo junto, tinha uma relação muito grande, era legal isso, tá? Quando passava, terminava fechamento do mês e começasse o início do mês, tinha os relatórios contábeis, fechamento de conta contábil, identificar erros e fazer os devidos ajustes. E aí, era lá pelo quarto, quinto dia útil do mês, as coisas já começavam a se aliviar, aí você tinha tempo de se recarregar para o mês e suportar de novo a situação no final do mês. Mas era uma adaptação, era uma coisa até gostosa, porque a gente sabia de algumas coisas que aconteciam no final do mês, e algumas brincadeiras, 8, 9 horas, estava lá, acontecia, enfim, e às vezes isso é até bom, tá? Alguém tem alguma coisa a comentar? Vamos lá. As preferências quanto ao tipo de trabalho desenvolvido varia de uma pessoa para pessoa. Pois, enquanto alguns preferem um trabalho mais rotineiro e padronizado, outros produzem mais nas situações de incerteza e ambiguidade. Ainda de acordo com Holmes, as preferências individuais não param por aí. Há aqueles que produzem mais diante de um líder mais diretivo, enquanto outros tendem a melhorar o desempenho se os deixam livres para trabalhar sozinhos. Assim, ao maximizarmos desempenho e satisfação com a organização, as diferenças individuais devem ser levadas em considerações. Falo para vocês por experiência própria. Lidar com pessoas, com 30, 40 pessoas, você não vai lidar do mesmo jeito com todos eles. Para cada pessoa você tem que lidar de uma maneira diferente. Para cada pessoa você tem que ter um tato. Para alguns você tem algum mais a proximidade, o outro nem tanto. Não significa que você tem mais preferência por esse ou aquele, mas são afinidades às vezes para alguns conceitos. Mas que você tenha que ter uma afinidade com toda essa equipe, você tem que ter, tá? Senão as coisas não vão fluírem e as coisas vão ficar, qualquer probleminha pequeno vai se tornar grande, tá? O ambiente organizacional é percebido pelos colaboradores de maneira única. E saber o que pensam é fundamental para a boa gestão de pessoas. Os autores aqui, entre outros, afirmam que a insatisfação do colaborador com a empresa gera muitas consequências, como a redução do compromisso organizacional, perda de produtividade e desmotivação. E realmente acontece. Além disso, aumenta o número de absenteísmo e rotatividade. Foi o que acabou de ser falado no vídeo. O que implica dizer que os funcionários faltam mais ao trabalho ou deixam a empresa em busca de novas oportunidades. Assimile. Assim como sentimos o clima ao nosso redor, se o ar está frio ou quente, úmido ou seco, também percebemos o ambiente ao entrar em uma organização. É possível perceber se há um ar de tensão ou se os colaboradores estão satisfeitos, se apresentam bom humor, se sorriem. No entanto, para de fato saber como os colaboradores percebem o ambiente profissional, faz necessário o uso de uma importante ferramenta. A forma mais completa e eficaz é por meio da aplicação de ferramentas de pesquisa de clima organizacional, que se constitui uma ferramenta de gestão extremamente útil para a tomada de decisões. Foi isso que eu acabei de falar para vocês da Ambev. Eu tinha a percepção que o clima lá era muito tenso, era muito pesado, e agora está mudando pelo contrário. As pessoas estão olhando para a Ambev como uma empresa inovadora e que olha para o colaborador, mas gera um bom clima, tá? Ou seja, foram através dessas ferramentas que ela identificou
e melhorou. De acordo com Nantes, consultor da Endeavor, o clima organizacional está entre os principais pilares para o crescimento de uma empresa. Pois um clima bom proporciona colaboradores engajados em seus trabalhos, o que, por consequência, leva a empresa a um clima inovador, o que gera vantagens competitivas. Tudo isso junto gera valor para o negócio. Logo, conhecer o clima organizacional faz parte da estratégia competitiva. No que se constitui estão as pesquisas organizacional. Quais são os objetivos de sua aplicação? Primeiramente, vamos entender o conceito de clima, de acordo com o site de significados. Nós temos aqui um link que ele tem o quê? Que é clima e sucessão de diferentes estados de tempo que se repetem. Para saber qual é o clima de um lugar, é necessário fazer observações de tempo atmosférico para verificar a regularidade das combinações dos seus elementos. Eu já falei para vocês que eu trabalhava, nessa empresa grande que eu trabalhava, a pressão era grande, e aí o CEO da companhia, ele colocou outro objetivo. Nós tínhamos objetivos para ter e atingir cada 6 meses, mas nós tínhamos um objetivo para ser atingido a cada 3 meses também. E aí nós ganhávamos praticamente lá 40% do salário. Isso para cada chefe de departamento. Qual era o objetivo? Não ter turnover, não ter rotatividade. E aí você tem que arrumar ferramentas para que não há turnover e que você tenha esse retorno financeiro. Quem ganhava? A empresa, tá? Na qualidade de trabalho dos funcionários. Os funcionários não saíam. E assim saíam, ficavam dentro da companhia e aí treinavam bem quem estava no seu lugar, tá? E não gastava financeiramente. E o gestor da área também ganhava. Todos ganharam, tá? Então, é um contexto que tem que ser olhado de uma maneira diferente. E aí que tem que ter jogo de cintura, né? O gestor chegar para cada funcionário dentro da... Quando você vai passar os objetivos do departamento e objetivos individuais, tá? O que deve ser melhorado, e aí ser avaliado depois de 6 meses, mas também fazer a seguinte pergunta: você está contente aqui no departamento? É aqui o que você gostaria de fazer? Ou em qual área aqui na empresa você gostaria de trabalhar? Ou o que você acha que poderia melhorar no seu pedaço? Ou seja, são algumas perguntas que vão acontecer e que você pode ter uma visão e tentar ajudar e, consequentemente, reduzir o turnover, tá? Estabelecendo uma relação com a definição de clima apresentada, o clima organizacional reflete como o ambiente é percebido, se é tenso, favorável, positivo ou agradável. De acordo com Luz, o clima organizacional reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e os funcionários. Para eles, 3 palavras estão presentes quando os mais diferentes autores conceituam o clima organizacional: percepção, satisfação e cultura. Parece haver uma concordância entre a maioria dos autores de que a cultura organizacional é responsável, em parte, pelo clima organizacional, e que a percepção dos colaboradores sobre o clima organizacional determina a sua satisfação em relação à empresa. Quem aqui já trabalhou numa empresa que teve satisfação, ou trabalha numa empresa que tem satisfação de estar lá, tá? No departamento, sente prazer de levantar, gosta de ir para aquele departamento, gosta do trajeto que leva até a empresa, gosta no final do dia estar saindo, de ter missão cumprida, poder ir para sua casa. Quem não tem essa sensação aqui? Ou uma sensação até ao contrário. Alguém tem alguma coisa para comentar?
Ninguém. Ao contrário, sim, professor. Eu já trabalhei 7 anos. E assim, chegou em um ponto que eu não conseguia mais. Eu ia chorando, eu não queria ficar lá dentro. E aí eu fui passando por isso, né? E aí eu mudei para um outro setor, né? Sei. Aí lá sim eu fiquei bem. Só que também chegou em um certo ponto que a, a gerente, né? Lá é muito assim, complicadíssimo. E aí eu tive que Sei. sair, porque eu tava ficando doente. Doente, doente. Você fica doente. Doente. Na verdade, isso é tenso, é preocupante. Não é somente o lado financeiro, tá? O lado necessário, mas também tem um lado do bem-estar seu, tá? A junção. Eu sei o que é isso, eu também já passei por isso. Eu acho que isso é muito importante, porque você trabalhar numa empresa que, por mais que você tenha salário bom, objetivos, bônus, e mesmo assim, certo? Isso não está lhe satisfazendo, é melhor você se mexer. A princípio, eu tenho certeza, Carolina, de que você, quando você saiu, você teve uma sensação de alívio, depois de Nossa, muito, preocupação, e depois as coisas se encaixaram, tá? é mesmo. As coisas se encaixaram. Quem é bom profissional, as coisas se arrumam com o tempo. Tá? Depois, quando você começa a observar como é que era o clima e algumas pessoas, de como é que aconteceu isso, aquilo, você começa a ouvir algumas histórias, e aí você vê que você não estava errado. Concorda comigo? Não é somente você. Era um contexto ali, né? Era tipo É verdade. uma bolha que acontecia, né? E quem tinha que olhar isso é quem estava em cima na gestão, tá? E muitas das vezes não é olhado, pelo contrário, é olhado somente o que? Friamente, os números, tá? Então, mas muitas empresas, o que me deixa contente é que muitas empresas estão olhando de uma maneira diferente, pensando no bem-estar do colaborador, tá? Da qualidade de vida e fazer ele se sentir bem dentro daquela empresa, justamente para que ele não possa sair e aí reter esses talentos. Porque, para mim, quanto mais você trabalha, quanto mais você gosta de uma empresa, mais você se preocupa por ela. E quanto mais você se preocupa por ela, mais você tem um senso de dono. Tá? E é uma junção, você vai juntando isso. E é uma coisa muito positiva. Mas, enfim, obrigado pelo comentário, Carol. Imagina, professor. Pois bem, em determinados períodos, em geral, uma ou duas vezes ao ano, deve ser feito o uso de um instrumento para verificar junto aos colaboradores como é a percepção destes em relação a determinados elementos internos e externos da empresa. Portanto, o objetivo da pesquisa de clima organizacional é apontar os aspectos positivos da empresa e aqueles que devem ser desenvolvidos. Além disso, é necessário aprimorar os pontos de fragilidade e reforçar aqueles que são vistos como positivos, na visão dos colaboradores que vivenciam o dia a dia organizacional. Ainda falando de tempo, os elementos que formam o clima são temperatura, pressão atmosférica, corresponde à força provocada pela força de ar, percepções, que é chuva, neve, granizo e ventos. Já na empresa, os elementos que indicam o estado de clima organizacional são denominados dimensão e podem ser representados por ambiente físico da organização, um arranjo físico do espaço de trabalho que facilita a comunicação e acesso a todos. A ergonomia visa conforto e segurança no ambiente profissional. Atuação da liderança. Empresas que praticam uma moderna gestão de pessoas têm seus líderes trabalhando junto à sua equipe.
e não em salas exclusivas ou de portas fechadas. É interessante que quando tem isso daí, antigamente, eu peguei uma parte desse clima que era tudo fechado. Você não conseguia enxergar ninguém. O seu pedaço é o seu pedaço, mas ninguém conseguia ver ninguém. Entendeu? Só que aí você não sabia quem estava trabalhando, quem não estava trabalhando, o que estava fazendo, o que deixou de fazer, certo? O que estava. Aí passou a ter o clima, o quê? Aquelas bancadinhas baixinhas e todo mundo enxerga todo mundo. E aí, o chefe tinha uma sala fechada. Chegou o momento que a sala do chefe não é mais fechada, no bom sentido. É fechada para ter a privacidade do áudio, mas não é fechada em termos de parede, é apenas vidro. E, consequentemente, ele consegue enxergar todo mundo e todo mundo consegue enxergar ele. Ou seja, começa a gerar um nivelamento, vamos dizer assim, tá? A remuneração também é importante, mas não é primordial. Possibilidade de desenvolver a carreira dentro de uma empresa. Trabalho desafiador. Comunicação. O estilo de gestão e relacionamento interpessoal, entre outros. Ao se estudar o clima organizacional, não se pode deixar de mencionar pesquisas. A pesquisa dos autores em 1968 e também em 1999, em que foi feito um experimento para testar a hipótese de diferentes climas organizacionais poderiam ser criados sob a influência de diferentes tipos de liderança. Percebe que quem gera o clima, muitas das vezes, é o quê? O líder. Quem já ouviu falar sobre a diferença entre chefe e líder? Chefe manda, líder está junto. Se está com algum problema, ele está ajudando você a puxar, entendeu? Diferença, tá? Por isso, aplica questionários contendo 8 dimensões que foram analisadas e comparadas. Os resultados apontaram que o ambiente que proporcionou maior satisfação nos funcionários foi aquele em que o líder era amigo e democrático. E havia a possibilidade de relação pessoal e profissional. Isso é importante. Almoçar junto, tomar um café, bater um bom papo. Isso ajuda no dia a dia. Clima e liderança autoritários prejudica o grau de satisfação e ainda afetaram negativamente os lucros, números de produtos desenvolvidos e desempenho geral. E aí eu falo para vocês, um líder, vamos chamar um chefe autoritário, para mim ele é inseguro. Por isso que ele manda, por isso que ele é autoritário. Ele é inseguro. Um líder está junto, ele não é inseguro. Exemplificando, a administração do clima organizacional depende de como os gestores conduzem. Eu vou te parar um pouquinho, que eu tenho um relógio aqui, um Big Ben. Tá batendo 8 horas, gente. Toma uma água enquanto isso. Espera aí. Relógio da minha avó, tem mais de 40 anos. É Big Ben. A administração do clima organizacional depende de como os gestores conduzem os processos produtivos, as relações interpessoais, os momentos de conflito, entre outros fatores. Além disso, o colaborador revela qual é o grau de satisfação com a empresa em diversos fatores, como comunicação, benefícios, condições de trabalho, etc. Com essas informações, ações são praticadas no sentido de atender às expectativas e manter o clima sempre o quê? Positivo. Vamos ver um vídeo. Por que investir em pessoas? É um vídeo interessante, é um vídeo pequeno, mas ele comenta coisas positivas em relação a uma empresa,
a colaboradores principalmente. Por que investir em pessoas? Pessoas são o maior patrimônio de uma empresa. Todos estão ouvindo o áudio? Maurício. Sim. Maurício. Sim. Sim. O seu áudio está toda hora destravando. Desabilita ele, por favor, tá? Está dando interferência. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Falou. Por que investir em pessoas? Pessoas são o maior patrimônio de uma empresa. Você já disse isso. Talvez você até acredite nisso, mas pensa comigo. Em que a sua empresa está investindo? Equipamentos de última geração? Escritórios modernos? Redes sociais? Tudo isso é importante, sim, mas quem executa as ações dentro de qualquer organização são as pessoas. Que tal fazer algo a mais? Investir em gente significa uma rotatividade voluntária 2 vezes menor, gerando menos custo, mais produtividade e engajamento. Entender e se aproximar daqueles que de fato fazem a sua empresa não é uma missão simples, nem impossível. Por isso, o GPTW oferece o serviço de especialistas em clima e gestão para te ajudar a transformar a organização. Entre em contato. Pois bem, investir em pessoas tragam o quê? Qualidade no trabalho, tá? Ou seja, faz as pessoas trabalharem e produzirem muito mais. Isso é positivo. Vimos que a liderança tem grande participação na motivação e no desempenho dos colaboradores. E a satisfação e o comprometimento destes levam a organização ao alcance dos seus objetivos. A verificação da satisfação do colaborador por meio de pesquisa do clima organizacional levanta informações e permite que ações sejam desenvolvidas para corrigir as falhas e tornar o ambiente mais propício ao desenvolvimento organizacional. Reflitam. Você alguma vez já ouviu falar em pessoas que trabalham em determinada empresa e, por gostarem muito do seu líder, permanecem nela durante um bom tempo, mesmo recebendo um salário que não era um dos melhores? E ao contrário, já soube de alguém que, mesmo tendo um ótimo contra-cheque, preferiu buscar uma nova oportunidade em uma empresa que o valorizasse como pessoa e profissional, e não somente financeiramente? Sabemos que isso ocorre, e até com certa frequência. Pois bem, alguém tem alguma coisa a acrescentar aí? Alguém conhece alguém que gostava do chefe, ou gosta do chefe e trabalha naquela empresa, mesmo às vezes não tem um salário tão alto, ou, em contrapartida, mesmo tendo um bom salário, pediu demissão? Até por causa do chefe, do clima organizacional? Bom, eu conheço. Isso acontece e acontece com frequência. E dentro de pesquisas de recursos humanos, de qual é o que um funcionário olha para trabalhar numa empresa, o salário não, um bom salário não está em primeiro lugar. Geralmente ele está em segundo ou terceiro. O que está geralmente em primeiro é o clima organizacional. De acordo com Jackson, um artigo publicado pela revista Forbes, são várias as razões pelas quais as empresas perdem seus colaboradores. Entre elas estão excessiva burocracia organizacional,
falha na identificação do trabalho que o colaborador possa desenvolver com paixão, falta de política de desenvolvimento de carreira, pouca clareza sobre a importância do trabalho e desenvolvido e, finalmente, questões ligadas à liderança. É necessário ficar claro que a pesquisa de clima organizacional deveria exatamente compreender assuntos como os apresentados pela Forbes, entre outros. Desta maneira, agir preventivamente, alinhando interesses individuais e organizacionais. Para a elaboração de um PCO, é importante que seja feita uma análise mais ampla da organização. A condução de pesquisa de um clima organizacional não é feita somente pelos colaboradores responsáveis pela área de recursos humanos, mas pode e deve contar com uma consultoria externa, a fim de garantir a impassibilidade e a isenção no trato com os dados levantados. Ou seja, não direcionar nem para um lado de determinados gestores ou esse, mas ser imparcial. Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma coisa a comentar? Nada? Nelma? Você fala bastante, Nelma. Oi, professor, boa noite. Estou aqui só prestando atenção. Você tem alguma coisa a comentar, Nelma? Não, a empresa que eu trabalho é uma empresa que eu gosto muito. Eu sei. Ela tenta ir na medida do possível em todos esses meios aí que o senhor falou. Motivação, fala muito de liderança. É óbvio que a gente às vezes não consegue motivar, né, todo mundo. 100%. É um desafio constante, é um desafio diário. Mas é uma empresa que eu gosto muito de trabalhar. Eu sei, eu percebo nas suas publicações e até que os seus colaboradores gostam. Mas você nunca vai conseguir agradar 100%. Mas o que você tem em mente é que você dá o seu melhor e que você quer o bem de todos. E nem sempre... Isso é verdade. As pessoas não vão identificar isso, mas você tem em mente que você está buscando o melhor, tá? E só para aproveitar aí o gancho, a Legal. gente está fechado, né? Porque a gente está na quarentena. Sei. Porém, a gente líder, toda semana a gente se reúne para a gente fazer um bate-papo e a gente está constantemente em comunicação com os funcionários, perguntando como que tá, tendo aquele bate-papo, para a gente não perder essa afinidade, né? Esse convívio aí para quando voltar. Isso, para quando a gente voltar no mesmo gás aí e unidos, né? É verdade. Eu acho que é interessante você manter o contato para gerar esse elo, continuar tendo esse elo, manter todos motivados, acesos. Muitos ficam preocupados, concorda comigo, numa situação dessa, né? Isso, verdade. É muito incerto, né? É incerto para todos. Acho que eu tenho certeza para donos das lojas que você tem, para você que é gestora, para os seus colaboradores, acho que é incerto para todo mundo, entendeu? Mas o que tem que ter em mente é que as coisas vão voltar ao normal, em breve, e tem que voltar. Tem que voltar. É isso aí, tem que voltar. Mas obrigado pelo comentário. Eu provoquei você porque eu sei que você tem esse lado bastante de líder, de pesquisa operacional, entendeu? Verdade, eu estava aqui quietinha, me segurando. Não se segura, pode falar à vontade, entendeu? Tá joia. Mais algum comentário, gente? Pois bem, a aula de hoje que eu tinha que comentar com vocês era isso. Obrigado pela participação de todos, tá? Que vocês tenham uma boa semana, uma semana abençoada e até a próxima segunda-feira. Eu estarei colocando o link da gravação da aula no Google Sala de Aula e no AVA da Anhanguera. E também quero fazer um comentário. Vocês têm acessado ao AVA? Vocês têm respondido os questionários? Tá? Porque tem muita gente que não tem feito isso. E vocês têm notas a serem cumpridas. Tá? Não somente a aula aqui que nós estamos tendo, as atividades que eu estou passando, mas vocês têm as aulas também lá virtual, que vocês têm que responder os questionários. Ou seja,
faz parte da composição da nota de vocês, tá? Somente um alerta, tá bom? Ok, Bom, professor. gente, boa noite. Deus abençoe e boa semana para vocês, tá? Boa noite, Amém. Para professor. você também, professor. Boa Amém. noite. Tchau, Fica com Deus. Deus. Tchau. Vai com ele. Boa Boa noite. noite, Tchau, tchau. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Professora, professor. Boa essa noite, semana Norma. não tem atividade não, né? Não, essa semana não, tá? Essa semana não, tá? Tá, já, então. Boa Fico noite. em paz. Boa noite, Nelma. Obrigado pelos Tchau. comentários, viu? Tchau, tchau. Nada, tchau, até a próxima. Até. Oi, Norma, pode falar, Norma. Ô, professor, deixa eu te falar. A nota da minha prova, ela não saiu lá no AVA. Eu não sei se de repente foi algum problema no lançamento ou alguma coisa assim, que teve algumas que atrasou, mas ficou faltando só da sua matéria. Vou dar uma olhada então, Norma. Eu lancei normalmente, tá? E para mim ela não tá aparecendo. Eu imaginei que talvez fosse algum problema no AVA. Tá. Norma Ribeiro. Eu vou dar uma olhada, tá? E aí, qualquer coisa eu chamo você, tá bom? Tá joia. Obrigada, viu, professor? Que é isso. Boa semana, viu? Tchau, tchau. Boa semana também. Tchau. Tchau, tchau. Oi, Kelvin. Kelvin? Deixou o celular ligado aí, né, Kelvin?